Salve, rapaziada, bem-vindos a mais um episódio aqui do Prosa de Rua. Eu sou o Irineu e ao meu lado o parceiro que todo mundo queria ter, Dioguetes. Salve, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão aí? Queria já mandar aquele salve maroto, né? Queremos mandar um salve maroto pra barbearia Estácio, que fez uma maravilha no meu cabelo. Eu achei que não iam conseguir, Isso aí, Diogão. mas o Diogão conseguiu. É, meu xará, né? Chará do Dioguetes aqui. Ele tá localizado lá na Monte Serra 518, né, Diogo? É isso mesmo. Esquina Catijuco Preto, no Tatuapé, tá bom? Barbearia Estácio. Quiser um corte show de bola com atendimento maravilhoso, é lá. Tem até Estácio. massagem? Tem massagem. Você acredita? Toalhinha quentinha, massagem. Só na Estácio mesmo. E hoje lá, quem temos? Estácio. Quem temos, Irineu? Hoje temos um doutor, teólogo, professor, Wagner. Opa, Seja bem-vindo. saudações, obrigado, bom dia. Bom dia, Irineu, Diego, obrigado aí pelo convite. Estamos às ordens aí. Tamo junto. Começar por onde aí? Vamos Falando lá. sobre Apocalipse, fim dos tempos, vinda de Jesus. Fala um pouquinho da sua formação, Wagner. Como que você é? O que te despertou o estudo da teologia e tal? Pronto, vamos lá. Bom, eu sou formado na graduação principal Direito. Porém, o estudo teológico ele já vem de antes, né? Eu sempre estudei, sempre fui envolvido. Aquela parada de estar indo na igreja desde pequeno, né? Aí você tem lá EBD, que é tipo uma catequese, né? E eu sempre me interessei por esse tipo de assunto. Com adolescente eu já tinha lido a Bíblia inteira e tal. E aí foi avançando e tal. Aí depois fiz uma graduação em teologia, licenciatura em história. Hoje eu tô cursando um mestrado ali na PUC. E é um estudo que eu gosto, é o estudo bíblico, né? Mas hoje a gente já tá mais maduro, né? Você estuda na catequese da igreja, vamos dizer assim, você é meio verde, né? Você tem uma visão um pouco infantilizada da Bíblia. Hoje a gente tem uma vibe mais de estudar mais cientificamente, né? Sim. E aí, aproveitando, vira e mexe, vai hater. Eu tenho bastante hater, cara. Eu também tô na internet, aí, nas redes sociais e tal. E dois pontos, né? Que sempre vai alguém lá e fala, pô, mano, você é doutor, mas não tem doutorado e tal, aquelas papagaiadas. Cara, em São Paulo, todo advogado é chamado doutor, cara. Quando eu me formei, eu fiz um cartão de visita e coloquei só o meu nome, eu entregava pras pessoas, a pessoa pegava meu cartão e falava, pô, você é advogado? Eu falei, pô, eu sou, tá escrito aí. Não, mas tem OAB? Eu falei, tem, pô. Aí os caras, não é porque não tá doutor. Entendeu? Aí eu tive que botar doutor. Então, cara, não fui eu que inventei isso aí, cara. Isso aí é São Paulo. São Paulo é assim, infelizmente. E outra pegada também que os caras me chamam de cebolinha. Eu troco o R pelo L. Aí pra você não ir lá, pô, o cara não sabe nem falar, pô, eu tô numa parada, uma hora eu venho contar meu testemunho aí, mas fiz fono, fiz tudo isso daí. E não deu jeito. Não deu jeito. Tipo, Nem Jesus? síndrome de Moisés, entendeu? Então, não perca seu tempo pra ir lá falar, pô, o cara troca o R pelo L, já tô falando, troco mesmo e tá tudo certo. E vamos tocar o barco. Mas Bora. é isso aí, estamos às ordens aí. Por onde você quer começar pro Apocalipse aí, Wagner? Bom, é um tema bom. Se você quiser, eu faço uma introdução assim, pra gente situar. O que acontece? O Apocalipse, quando a gente vai estudar, a galera, principalmente se for de linha pentecostal, e eu falo isso com o maior respeito, tal, eu sou pentecostal também, só que não tão verde, né? Você amadurece e tal. Ele tem aquela linha daquele escritor, o Tim LaHaye. Já viu esse escritor, Tim LaHaye? Tem uns filmes deixados para trás. Sim. Era uma série de livros, né? Eu nem lembro se era 12 ou 13. Eu tinha coleção, inclusive. É massa, a história é massa. Só que aquilo é ficção. Aquela parada é ficção. É baseado na Bíblia, mas não é a Bíblia, literal. Uhum. E a galera do meio pentecostal tem essa visão que as coisas vão acontecer igual na série dos Deixados para Trás. E não é bem assim. Você tem várias vertentes. E aí uma primeira coisa já para dar um pontapé, quando você vai estudar a Bíblia, os 66 livros que tem na Bíblia, você tem que ter uma chave hermenêutica, né? Essa é a matéria, esse é o segredo. Tem um livro que é muito massa, que o nome do livro é Entendes Tu o que Lês? É um livro de hermenêutica. Basicão. E por que essa palavra hermenêutica? Ela vem de Hermes. Lá tinha o Olímpio. Hermes é um deus grego, né? Filho de Zeus. E ele era o mensageiro dos deuses do Olímpio. Então, hermenêutica vem de Hermes, que é um mensageiro. E o mensageiro cabia traduzir a mensagem. Ele tinha que pegar lá, Zeus pagava a missão para Hermes. Vai lá, leva o meu recado lá na terra.
quando o Hermes chegava, ele traduzia a mensagem de Zeus para o cara entender. Então a hermenêutica é isso, é você traduzir a Bíblia. Só que a galera quer ler tudo literal. Meu irmão, você lê tudo literal, aí dá ruim. Mas aí você vai cair na interpretação, né? A interpretação de várias vertentes. A interpretação do pentecostal, a interpretação da Paz e Vida, a interpretação e assim vai, né? São várias igrejas que a gente sabe que interpretam os livros da maneira que elas entendem. Catolicismo assim. também, né? O catolicismo também interpreta de cada jeito. Cabe também o estudo da teologia aí, nessa hermenêutica? Sim, show. É isso que eu queria a gente fazer essa prosa aqui dentro disso, caminhar por aí. Porque aí você tem um cara que, o cara do século I lá, chamado Filon, né? Esse cara, ele já desenvolveu lá atrás, eu até anotei aqui, Filon de Alexandria, século I, ele estabeleceu que para você interpretar, né, a Bíblia, e a primeira coisa que a gente tem que entender, a Bíblia, ela foi escrita de judeu para judeu. Os caras têm a ideia que Jesus, é pra sacanear o que eu vou falar, né? Os caras têm a ideia que Jesus morreu evangélico. Cara, Jesus era judeu, irmão. Jesus não era evangélico. Jesus era judeu. Entendeu? A religião evangélica só veio depois de Lutero. Isso, então, Jesus era judeu. Então, Filon de Alexandria, ele vai interpretar ali a questão judaica, 3 pontos. Quando você vai interpretar, você vai ter o ponto literal, alegórico e moral. Então, um exemplo, já você está falando de Apocalipse, eu até coloquei aqui. Uma besta que é citada lá no livro do Apocalipse. Você pode interpretar como um animal literal? Pode, se você quiser. Entendeu? Mas se você pegar o gênero, que o Apocalipse é um livro que ele tem um gênero. Esse gênero é chamado gênero apocalíptico. Eu já vou falar sobre isso. Ele também pode ser simplesmente apenas um símbolo, cara. Aí vai de você. Aí se você falar, cara, a besta que levantou do mar literalmente é o Godzilla. Tá tudo certo, irmão. Eu não vou discutir com você, é a sua crença. Só que aí você tá pegando uma chave hermenêutica da literalidade. De repente eu vou pegar uma chave hermenêutica e falar, cara, eu não acredito que vai vir o Godzilla lá do mar. Eu vou interpretar isso como um símbolo. Aí dentro da questão da simbologia tem um estudo pra você identificar, símbolo do quê? Como? Aí você vai ver o contexto do texto e você vai identificar que símbolo aquilo representa. Então aí é por isso, Diego, começa a divergir a parada, é por isso. É aí que o pessoal se perde, né? Aí que você vê, as igrejas debaterem várias, né, teses. Por exemplo, os você gosta pra caramba lá, os Testemunhos de Jeová. Não, para na minha casa às 8 da manhã. Carinhosamente TJ. Gente boa, tem uns caras bons lá também. Fala que só as 144 mil, né, testemunhas que vão ser salvas, né? Então cada um tem uma tese, né? E segue. Mas pra você hoje aqui, Wagner, o que você veio trazer alusão aí pro pessoal entender mais ou menos? Eu queria, assim, Diego, ir caminhando por aqui, de repente o cara que vai assistir esse programa, ele tem um norte, cara. Porque é isso que é a situação. O cara pega a Bíblia ali, você tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. O cara não sai com norte nenhum, cara. O cara tá perdido ali. Aí o cara vai pra igreja, e aí eu posso falar, você tem que ler a Bíblia. Cara, você tem que ler, mas você tem que estudar ela. E aí o cara vai abrir lá o Apocalipse, entendeu? Ele começa a ler aquela confusão. É uma confusão. Se você não tem um norte, cara, é uma confusão. O cara sai loucaço. Sem rumo. O cara fala, cara, o que é isso? Entendeu? Então, assim, a ideia era, de repente, dar um rumo. Que é uma coisa que a gente tem que falar. Teologia, legal. A teologia, ela tem, vamos para ficar pedagógico aqui, ela tem a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia prática e a teologia sistemática. Então, quando até teologia, não é teologia singular, é teologias. Tem teologias. Aí vamos pensar o que é teologia bíblica. Teologia bíblica é o estudo dos livros. Sim. Isso é teologia bíblica, você vai estudar o livro. A teologia prática. Qual que é o que eu tenho de aprendizado desse livro, desse conteúdo, que eu vou trazer para minha vida no dia a dia. Isso é teologia prática. A teologia histórica vai estudar como que se chegou a determinadas premissas, determinadas teorias. Vai estudar, tem esse estudo também. E a teologia sistemática. Cara, a teologia sistemática é importante, mas ela é problemática. Quando você fala sistemática, é que alguém pegou um tema e colocou dentro de um sistema. Aí aqui entra a escatologia. De estudo, né? Ele pegou um tema, recortou um tema, e aí o que é escatologia? Você pega a logia, estudo, escatos é final. Então seria o estudo do final, o estudo do fim,
e popularmente é chamada a doutrina das últimas coisas, ou os últimos dias da humanidade na Terra. Só que ele já pegou, ele pensou essa matéria, é um tema. Ele pegou esse tema e ele catalogou esse tema e ele colocou dentro de um sistema, que era o que era apropriado para ele naquele momento, e aquilo ali virou um sistemático. Só que quando você fala sistemático, aí que você tava falando, Diego, com muita propriedade, cada igreja tem a sua sistemática. Sim. E é engessado. Então, cara, o cara ele aprendeu daquele jeito, ele não arreda o pé, mano. Você vai querer debater com o cara, você vai debater a vida toda. Quer ver uma outra treta que dá? Soteriologia, que é a doutrina da salvação. Você tem a discussão lá, os discípulos de João Calvino e os discípulos de Jacó Armínio, lá, a discussão do livre-arbítrio e da eleição, certo? Cara, isso é sistemática. Só que a sistemática, você tem que pensar que foi sistematizada por alguém. E esse alguém é um teórico. Você tem que partir daí. E os caras pegam a parada como se fosse, não, aqui é uma revelação. Não, aqui é uma interpretação. Aqui é uma interpretação. Interpretou, né? Mas assim, pra deixar bem a alusão pro pessoal. Eu sou leigo no assunto, eu tô assistindo hoje, Irineu, e eu quero saber assim, como que vai ser o fim do mundo? O que é o Apocalipse? Ele dita ali o tempo, em tempo que vai acontecer até acabar o mundo? Por exemplo, que nem essa besta que você mencionou aí, eu pensei que provavelmente seria uma pessoa. Então, eu não achei que estaria o Godzilla. Porque assim, mostra, Wagner, pro pessoal que tá assistindo, o que é o Apocalipse? É o prelúdio do fim dos tempos? É isso? Depende da escola. Aí eu queria trazer isso pro público, pra galera saber que não existe só a escola do Tim LaHaye lá dos deixados para trás, cara. Isso aqui é uma ponta do iceberg. Existem outras formas de estudar, entendeu? E aí eu já queria trazer o seguinte. Olha que interessante. Quando você fala estudo escatologia, a escatologia usa o livro do Apocalipse. Mas quando você fala estudos apocalípticos, não necessariamente usa escatologia. Aí você fala, pô, mas como assim? Porque tem outras passagens, né? Porque o estudo do apocalíptico são estudos de um gênero literário. Porque o que é a ideia apocalipse? Apocalipse significa tirar o véu. Então é tudo que é simbólico e que tem uma pegada de previsão, mas não é previsão detalhada, como alguns querem fazer. Pensar, né, que a Bíblia é uma revelação totalmente detalhada. Cara, se você cair nessa linha, é problemático, que não é assim. 100% né? Então, o que é os estudos apocalípticos? É um estudo de um gênero literário. Então você vai ter lá uso de símbolos, uma linguagem cosmológica, cósmica, iconografia, imagens fortes, você vai ter situação ali. Qual é o período de que o livro do Apocalipse foi escrito? Período de perseguição na comunidade judaica, certo? E ela vai apontar por uma intervenção divina, mas não necessariamente sempre é futuro. Aí aqui cai nas escolas que eu queria trazer pra gente pensar aqui. Você tá indo a fundo, cara. Você tá indo longe cara, demais. Eu só tô falando assim, que escatologia... Quando você fala escatologia, pra simplificar, escatologia, a doutrina das últimas coisas, você tá numa visão futura e você tá dentro da teologia sistemática. Aí, perfeito. Sim. Você tá olhando lá pra frente. Quando você fala estudo apocalíptico, você está estudando um gênero literário e que nem sempre é uma visão futura. Poderia estar acontecendo ali no momento e ele tá interpretando daquela forma. Aí tem as escolas, que aí eu vou trazer as principais pra gente pensar. Manda. Então são coisas diferentes. Essa é a pegada. Só que quando vai na internet... Você vai interpretar a revelação de João? Quando tá na internet, aí é outra pegada boa. Aí, ô Diego, alguém vai cair da cadeira aqui ou vão mandar me caçar, né? Vão descobrir da onde que eu sou, da onde que eu congrego, vão fazer um abaixo-assinado. Mas a questão é, a ideia de que João escreveu é uma linha de pensamento, não é uma regra. Não tem lá, não tem o pergaminho, Sim, não tem o pergaminho do Apocalipse registrado no cartório de Roma lá, autenticado, assinado e tal. Cara, não tem. Posso fazer uma pergunta? Não tem. É uma linha chamada tradição da igreja, ou seja, os pais da igreja, quem são os pais da igreja? Os que substituíram os apóstolos.
certo? Sim. Eles, nos escritos deles, eles que referenciaram a João. Falando, cara, isso aqui quem escreveu foi João. E aí, obviamente, a gente confia. Não, esse cara não ia escrever isso pra dar moral, né? Ele escreveu porque realmente foi João. Mas é uma linha de pensamento. Mas é aceito, né? É aceito pelas igrejas, não é aceito 100% na academia. É, Na porque- academia. E quando eu falo de academia, eu tô falando de universidade, tá? As escolas de Entendeu? Na teologia, universidade, como ela tem que trabalhar com provas, com evidência, aí o cara não pode lacrar e falar que foi João. Ele porque não é um pode estudo fazer. científico, É um né? estudo científico. Ele Exato. vai falar, pô, a tradição lá, o pai da igreja fulano disse que é João. É o que a gente pode dizer, é isso. A gente para por aí. Só para abrir um parênteses aqui, como você estudou muito, é teólogo e sabe tudo aí de briba, Não, tudo não, cara. Tô brincando. É um universo sem fim. mas isso aqui, tem cara. gente que fala, os mais leigos, as pessoas mais fervorosas da igreja, dizem que os teólogos, aqueles que estudam muito a Bíblia, acabam ficando descrentes. Né? Não trazem para eles assim, como se a Bíblia fosse realmente algo dado por Deus. Acontece isso com você? Cara, não, é assim, o que acontece? A teologia, ela revela quem você é, cara. Se você já tinha uma fé meia boca e for estudar academicamente, você vai sair fora, mano. Fato. Que aí você vai receber informação que vai dinamitar aquele pouquinho que você já tinha. Se você é um cara que você tinha uma fé verdadeira, genuína, a academia não vai dinamitar a sua fé. Ela vai moldar a sua fé. Você vai deixar de ser bobão. O que é bobão? É acreditar. Aquele papo, pô, se na Bíblia tá escrito que Jonas engoliu peixe, eu creio. Cara, isso é ser bobão. Você tem que acreditar na Bíblia com base numa interpretação hermenêutica, simples assim. E você tem as ferramentas para você conseguir extrair uma pureza de uma interpretação e não ficar viajando na maionese, entendeu, cara? É isso. Agora, Legal. eu falo pra caramba, hein, meu? Mas olha, tem muitos ateus também que vai estudar a Bíblia e se Tem converte. o testemunho do Augusto Cury, né, cara? Não sei se vocês já pegaram Não. isso daí. já O pegou. Augusto Cury, psiquiatra, famoso aí. Tem o cara que faz o mais debate vendeu também. livro. O Augusto Cury vendeu mais livro que Paulo Coelho, né? Falaram até que Paulo Coelho ficou com dor de cotovelo, né? Aqui no Brasil. Aqui no é? Brasil, o Augusto Cury vendeu mais. E ele tem, eu já vi ele falando que ele era ateu e aí ele foi estudar a Bíblia e se converteu. Amém. Tem um Tá rapaz que tudo faz certo. debate na rádio também, né? O pastor lá, que eu esqueci o nome dele, que fez até o debate um pastor versus... Sei lá, Ah, tá. Eu sei quem que é. eu sei esqueci o quem nome que dele é. agora. Manda ver, Wagner. Bora. Não, então, aí você tem as escolas, certo? Aí a gente vai chegar na futurista, que é o que vocês querem, que é tipo essa visão, tipo lá na frente. Sim. Mas a futurista é uma das várias escolas. Quando eu falo escola, são linhas de hermenêutica, linhas de interpretação. Aí você tem a preterista, certo? O que é a preterista? Ela parte de um pressuposto muito simples, cara. Ela parte do seguinte: quando que o Apocalipse foi escrito? O livro. Primeiro século da igreja, beleza. Qual que é a segunda pergunta? Para quem ele foi escrito? Para os judeus convertidos a Cristo naquele período. Aí ela parte para a terceira pergunta. O que está escrito ali não era para aquele povo? Aí você vai falar, era para aquele povo. Então ela parte do pressuposto que o que estava falando no livro do Apocalipse era um Apocalipse que houve para aquele povo. O que acontece? Aí você vai falar, pô, mas qual Apocalipse houve para aquele povo? É. Você vai ver que naquele período ali, e aí eu não tô defendendo, tá? Só tô explicando aí, pessoal. Então, daqui a pouco alguém vai... Eu vou explicar pra Vou vocês achar cada seu um. step, Wagner. O que acontece? Teve 5 grandes ondas de perseguição, que são as 5 maiores perseguições que o imperador romano fez contra os cristãos. Aí é aquela parada que você sabe, cristão comido por leão no Coliseu Romano, cristão que os caras crucificavam e à noite fazia enel, né? Botava fogo nos caras, iluminava a rua, né? E, pô, coisas tristes. E ali, pros caras, era tipo Apocalipse. Aí você linka isso aqui com Atos, certo? Por que a galera vendia tudo... entregava pros apóstolos, vendia casa, terreno, não tinha carro, mas vendia jumento, vendia cavalo, sei lá, e dava pros apóstolos e falava, tá tudo aí. Hoje a gente faz uma leitura retroprojetada, a gente olha pra trás e fica discutindo, eu cansei de discutir isso no EBD, os caras, é porque a igreja de antigamente era mais amorosa, hoje ninguém paga nem um café com leite pro companheiro, mas antes eles vendiam as suas terras e davam nos apóstolos. Por que, cara, eles faziam isso? Você tem que entender, você tem que se perguntar por quê. Porque na cabeça daqueles crentes, o Apocalipse era pra já.
Pra ontem, né? Pra ontem. Então, pra que eu quero casa, meu? Né? Pra faz que eu quero sentido. terreno? Então, Não faz tem sentido. tudo uma leitura. Então, a preterista, ela parte disso. Vem de pretérito. É o Apocalipse escrito pro presente daquele povo. Só que aí, mas não cai um pouco essa tese aí quando se fala do número da besta, de anticristo? Não, cara. Muito pelo contrário. Nessa tese aqui, eles vão falar que o 666 é Nero. E o anticristo? O anticristo é o Nero. Também. É, meio estranho, não? Não, não é. O 666 é a marca do anticristo. E o Nero, ele por perseguir... O que é um anticristo na linguagem histórica Só que da teologia? É todo aquele que se coloca contra a os igreja. cristãos, contra a igreja. Só que aí, mas o Então, anticristo não seria algo global ali? Tava muito focado naquela região, né? não, então, depende. Quando se escreve, tem um destinatário. É aí que tá a parada. Uhum. Ali tava se escrevendo pro povo convertido ao cristianismo naquele momento. Mas assim, como eu digo, não tô defendendo, tô falando sim, que é a claro. linha. Essa é uma. Outra linha que tem aqui, historicista. Essa é interessante. A historicista, ela parte da pretérita, que algumas coisas que tá no Apocalipse, tava rolando naquele momento, mas que não aconteceu tudo lá. Que conforme a história foi desenrolando, as coisas continuam acontecendo. É interessante essa, porque ela tá dizendo mais ou menos assim, cara, algumas coisas do Apocalipse já aconteceu. E outras ainda não. Ou seja, é um livro do fim, mas que é pro presente. E assim acompanha até se Isso, acabar. Mas que Vai completar. mas que coisas que tá lá já começou a se cumprir desde o primeiro século. Sim. E aí você fala, pô, não faz sentido isso, papapá. Só que aí, olha que interessante, lá quando você vai ver as 7 igrejas da Ásia, eu não lembro agora a carta, acho que é Pérgamo, né? Eu nem trouxe a Bíblia, você vê. Vou falar que eu sou um crente minha boca, né? Nem ando com a Bíblia. Tá no celular. mas tá lá. James. Fala de Antipas. Tá lá, literalmente, escrito o nome. Antipas, minha fiel testemunha. Olha que interessante, Antipas existiu, cara. Antipas, ele foi um bispo ali, um líder de uma igreja ali da época, e ali por causa dele ser cristão e tudo mais, pegaram Antipas, colocaram num boi de ferro, colocaram ele dentro desse boi, acenderam a fogueira embaixo e coziram ele, igual quando você ia trampar e colocava a sua marmita a sua marmitex lá no marmiteiro. Foi cozido vivo, cara. É a airfryer da antigamente. Mataram Antipas. Isso aí você pode pegar em qualquer livro aí de historiografia ou livro de história eclesiástica e tal. E tá lá no Apocalipse. Então não tá falando de um Antipas do futuro, cara. Sim. Tá falando de um Antipas que viveu naquela época. De fato, algumas coisas já aconteceram. Você entendeu? Aí, essa encaixa bem na historicista. Na ideia de que, cara, começou a cumprir lá, mas foi se cumprindo. Só uma pergunta, Wagner. Tem alguma profecia acho que foi de Daniel, né? Que tava falando sobre o Apocalipse também? Aí tá dentro da linha, que é a última que eu vou citar, que é a linha da escatologia pentecostal. A escatologia pentecostal, ela linka o livro de Apocalipse com o livro de Daniel. Ela faz esse link. Aham. Mas não é toda a visão escatológica ou toda a escola que faz esse link. Nessas que eu tô te citando, ela estuda o Apocalipse separado. Daniel é outra coisa. Mas na teologia pentecostal faz esse link. Sim. Inclusive a ideia da tribulação, 7 anos, Sim. porque eles fizeram um cálculo lá das 70 semanas de Daniel. Aí os caras fazem um cálculo aritmético, literalmente um cálculo, e aí os caras falam, pô, então a tribulação é 7 anos, porque a gente pegou lá 70 semanas de Daniel. Então os caras fez um link. É uma linha de interpretação, só que não é uma coisa que é global. É isso que eu queria trazer pra você. Cara, isso não é uma coisa que é aceita por todo mundo. Existe outros mundos fora dessa caixinha. Outras linhas de pensamento. Outras- Mas em linhas de Apocalipse pensamento. não menciona mesmo 3 anos e meio de paz e 3,5 de guerra? 7 anos dessa forma, não. Não? Mas menciona, tem uma parte que menciona o período, daqui a pouco a gente pega pra ver. Uhum. Mas tem uma parte que menciona assim. né? Só que aí os caras. Só que você tem que entender, qual que é o problema do futuro? Futuro, você tá vivendo o presente, você não é Deus. Aí os caras querem interpretar o futuro e os caras começam a pôr detalhe, riqueza de detalhe. Aí eu te pergunto, eu super respeito, você acredita no que você quiser, meu amado? Mas assim, o futuro só Deus conhece. O que tá no Apocalipse tá em símbolo.
É quase que parábolas. E você tem a liberdade de interpretar. Aí eu fico preocupado quando vai um escatólogo num podcast e quer bater o martelo. Tem um muito famoso aí que eu não vou citar, né? Que eu não quero ser processado. Mas o cara, ele fala tudo que vai acontecer, irmão. O cara é quase um cartomante. E aí fica usando a Bíblia. Não, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Cara, a Bíblia diz segundo a tua interpretação. E aí o cara, ele quer cravar tudo que vai acontecer. É perigoso, porque você tá falando do futuro. Você entendeu? Então esse é o problema de algumas linhas. Aí você tem uma linha que eu acho que essa linha é interessante, mas eu não aceito ela totalmente, que é uma linha que é chamada simbólica. Ela quer interpretar tudo no Apocalipse de forma simbólica. Eu tenho uma certa dificuldade com essa linha, porque eu acredito que algumas coisas são literais. Só que eu não acredito que tudo é literal. Aí você vê que eu acabo ficando meio que em cima do muro, né? Uhum. Tipo, tem uma galera que não, tudo é literal. Aí tem outra galera, não, tudo é simbólico. E eu acho que a gente tem que ter cuidado. Tem coisas que é simbólico, tem coisas que é literal. Mas eu trouxe pra você saber que, de repente, na tua igreja nunca vão indicar. E você tem que saber que existe. Tem esse escritor aqui, Carlos Mester. Não sei se dá pra focar aí. Esse Carlos Mester, ele é conhecido... por ter uma leitura popular da Bíblia. O que ele fez? Ele meio que decodificou a Bíblia numa linguagem simples para fazer pequenos grupos e ensinar a Bíblia. Então ele teve uma ideia, uma sacada legal. Só que aí quando ele tem esse livro aqui, Esperança de um Povo que Luta, e ele tem um outro livro também, Apocalipse, Revelação do Apocalipse de João, alguma coisa assim. Aí ele vai trabalhar muito com essa ideia simbólica. Então na cabeça dele... ali é tudo figura de linguagem que você tem que traduzir e aplicar para um agora. Seria mais ou menos isso. Você tem uma outra aqui... Meio sem fé. Cara, não é... Então, mas... Pra você... Aí tem uma coisa interessante. Agostinho de Hipona, ele tem uma frase que diz o seguinte: nas coisas principais, o cristão tem que ter unidade. Nas coisas não principais, ele tem que ter tolerância. E em todas as demais coisas, ele tem que ter caridade, amor. O que é principal pro cristão? Cara, principal pro cristão, pra mim, é Jesus Cristo. É você crer que no milagre sobrenatural, que alguns já não crê, mas eu creio, né? Que ele nasceu, encarnou, né? O verbo se fez carne, né? Que ele tinha uma dupla natureza humana e divina, em teologia é chamada de união hipostática. Os caras criam uns nomes bonitos, dá né? um assunto legal União também. hipostática. Crê que ele morreu, tá lá, que ele morreu, certo? Mas o principal pro cristão é 1 Coríntios 15, que ele ressuscitou. Cara, isso aqui é primário na minha vida. Agora, escatologia, cara, se você crê que... Um fala, não, a gente é pré-tribulacionista, a igreja não vai passar pela tribulação. O outro é mid-tribulacionista. Não, vamos ser arrebatados no meio da tribulação. Não, o outro é pós-tribulacionista. Não, a igreja vai aqui sofrer. Cara, essa discussão é tão irrelevante, com todo respeito, porque não é primário. Não vai mudar nada, cara. Não muda. Então... Não serve de salvação, né? Aí o Mester, ele interpreta escatologia de maneira simbólica, mas é um cara que, pelo que eu ouvi falar, que era um cara piedoso, um cara sério. Então não digo que ele não tinha fé, de repente ele não tinha fé como eu tenho. São fé diferente, o cara crê de uma forma diferente da que eu creio, e tá tudo certo, irmão. Agora esse aqui dá problema, eu trouxe porque esse aqui foi aquele BO que deu com o Ricardo Gondim, né? Não sei se vocês conhecem, Ricardo Gondim foi um grande pregador, pregou muito... No Ministério do Belém, quando teve inclusive o Encontro Mundial das Assembleias de Deus, acho que no Ibirapuera ele teve uma participação, que é o Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann tem esse livro aqui, Teologia da Esperança. E o Ricardo Gondim, em uma aula que ele estava dando escatologia, filmada, é o problema de filmar, né? Ele tava dando aula baseado nesse livro aqui, Teologia da Esperança. E aí fizeram um corte do vídeo dele que viralizou na internet, e aí foi quando jogaram a última pá no caixão, digamos assim, e falaram, não, vamos... Tipo o cancelamento da internet, né? Vamos cancelar o cara. Cancelamento gospel. Mas aí eu queria explicar pra você que não foi ele que criou isso. O que é que eu vou dizer? Tem a parada do arrebatamento, né? Que é a volta de Jesus e tal. Isso também é uma linha de interpretação. E aí o Moltmann, ele vai trabalhar uma ideia que é por isso que ele fala teologia da esperança. Porque quando você aguarda e você
tenta progredir para isso, é como você tá num horizonte e você tá indo ao encontro daquilo. Só que ele vai dizer que esse encontro não necessariamente é um encontro literal. Aí ele usa o termo usonte utópico. Mas esse usonte utópico, ele quer dizer que essa esperança que nasce em você, ela vai te trazer benefícios para sua caminhada cristã. Então, além do temor, né, que você vai ter isso. E aí ele vai trabalhar com essa linha, isso é chamado teologia da esperança. Então o foco é que existe uma transformação social, uma transformação do mundo, né? O futuro ele acaba invadindo o presente e gerando essa esperança. É uma linha de pensamento. Não é a que eu sigo, tá? Não precisa me cancelar, pelo amor de Deus. Mas alguns teóricos seguem. E aí o Gondim, ele citou esse cara, deu um maior bafafá. Deu ruim. Porque ele citou e ele não explicou que é uma escola, uma linha de pensamento. E aí, finalmente, tem a futurista. Essa não precisa explicar, né? Que é da Bleia. Que é a pentecostal. O que é a futurista? Que é... A futurista... Que é a que eu creio também, tá? A futurista Vou deixar claro. Tudo que tá ali no Apocalipse é futuro. É daqui pra frente. Não, aí também já não é eu, então. Eu acredito que algumas coisas podem já ter acontecido. Seu conceito já mudou com a aula do Wagner não, aqui. Eu acredito que algumas coisas em Apocalipse já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. Aí eu queria trazer aqui pra vocês, agora jogar pimenta nisso daí. Só que aí, vamos lá. Cara, eu sou catequizado na igreja... A minha mãe trocava minha fralda no banco da igreja, entendeu? Então, eu tinha a revista da CPAD, que é uma excelente editora. Uma hora, quem sabe, eles publicam um livro meu aí, fica propaganda aí. É uma das maiores do Brasil, né, cara? Mas eu tinha a revista da CPAD desde os anos 90, cara. As revistinhas eram preta e branca, pra você ter ideia. Caraca. E aí vem lá o estudo, repete. É porque tá dentro da sistemática. A sistemática, como ela tá categorizada em temáticas, em temas, então sempre vai repetir nos temas. E aí eu fui aprender escatologia pentecostal ali. Só que nunca vi nenhuma lição, se eu tiver errado, depois alguém faz aí os haters aí e comenta, falando da onde vem a doutrina nossa. Que a gente tem que pensar, é sistematizada, mas quem sistematizou? Esse é o ponto. Aí eu queria trazer a pimenta aqui. Como surgiu a doutrina dispensacionalista, que é a nossa? O que é uma doutrina dispensacionalista? É que Deus ele trabalha com a humanidade por dispensações. Dispensações, para ficar fácil aí pra você entender, seria períodos da história da humanidade. Sim. Beleza? E aí você tem a linha majoritária que trabalha com 7 dispensações, mas quando você vai fazer um estudo aprofundado do dispensacionalismo, aí vai surgindo outras dispensações, a coisa vai multiplicando, de uma teoria nasce outra, e enfim. É igual uma hidra, né? Corta uma cabeça, nasce duas e tal. Mas o padrão é 7. Aí vai falar o seguinte, que o primeiro período é o período da inocência. Então tá lá Adão e Eva lá no paraíso e tal, são inocentes. Esse é a primeira dispensação. Segunda dispensação, eles vão falar que é consciência. Comeram do fruto proibido lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? E aí passaram a conhecer a sua natureza. Período da consciência. Aí você tem o período chamado governo humano. O ser humano multiplica, se estabelece em sociedade, e aí esse governo humano, também alguns chamam de corrupção do gênero humano. Porque aí qual que é a pegada do homem? Né? Gênesis 11, né? Ele vai à Torre de Babel, né? Uhum. Flávio Joséfo vai escrever sobre isso e fala que Nimrod queria alcançar Deus e queria matar Deus. É o primeiro cara que achou que conseguiria literalmente alcançar Deus. Isso é a degradação da corrupção humana, né? Aí você tem o período patriarcal, que é os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Você tem o período da lei, a lei que é segundo a teologia pentecostal, revelada para Moisés, que Moisés passa para o povo. Aí você tem o período da graça. O que é o período da graça? Nós hoje, igreja. E aí você tem o 7º período, que é o reino milenar. Isso aqui é dispensacionalismo. O reino milenar, a ideia de que haverá um reino nesse mundo de 1000 anos, está dentro da escatologia dispensacionalista apenas. É isso que a gente tem que entender. Por isso, quando um cara da Assembleia vai falar com um presbiteriano, parece que um tá falando grego e outro hebraico, caras. Porque os caras, eles partem de ideias diferentes. Porque o assembleano, ele trabalha com dispensacionalismo, ou seja, a última dispensação é que haverá um reino de 1000 anos. O presbiteriano, ele é amilenista. Não tem essa parada de 1000 anos.
na interpretação dos caras. Os caras, ele trabalha, tem um teórico chamado, acho que é Robert Palmen. Ele vai falar sobre aliancismo, que são as alianças que Deus faz com o povo. E é diferente a visão dos caras. Então os caras trabalham com uma ideia de aliancismo, alianças. Mas Deus se tá fez escrito... alianças. Então, é uma interpretação. E não parece que é uma interpretação, parece não, que mas realmente vai acontecer. Então, se você tá lendo literal, é literal. E você já se arrumou você briga, tá lendo tá? alegórico, E calma que você já arrumou briga, que tem uma pergunta aqui, ó. Tânia mandou aqui. Então você não acredita que Jonas foi nessa passagem 17 preparou? Alguma coisa assim. Pois o senhor, Eu não um entendi a grande pergunta. peixe... Calma aí. Então você não acredita que Jonas foi engolido pelo peixe? Não foi isso que eu falei. Eu falei que tem pessoa que usa um jargão dizendo que se tivesse escrito na Bíblia que Jonas engoliu o peixe, que mesmo assim ela acreditaria. Tá. Então só corrige. Você entendeu errado. Jonas, 3 Aí eu tô dias e falando 3 que noites, isso é ser alegórico. Agora, só pra fazer ela pensar mais, olha que interessante. Quando você lê lá o... Não quero sair fora do nosso ponto. Não, vai. Sim. Mas Vamos. quando você lê lá Jonas, fala de um grande peixe. Vai aparecer como baleia em uma tradução quando Jesus fala de Jonas no Novo Testamento. Só que você tem que entender que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. E aí depois foi traduzido para o latim, que é a Vulgata. Então, muitos vão dizer que essa tradução da baleia não é apropriada. Que apropriada é você pegar a tradução do livro de Jonas, que fala de um grande peixe. Aí você vai falar, mas por que isso é relevante? É relevante que quando você vai estudar um pouco sobre a baleia dá até pra engolir. Teve até um caso esse ano aí, pô. Um cara tava lá no alto mar, a baleia engoliu. Só que não permaneceu no ventre. Cara, a baleia cuspiu. E no caso de Jonas, se você for interpretar literal, tá? Que tem também uma outra linha de pensamento de que não interpreta isso literal, mas enfim. Mas se você for interpretar literal, aí você já teria um problema aí, eu não me lembro agora com o pessoal que estuda a baleia, como é que chama. Mas você já teria uma dificuldade aí que os caras iam falar, pô, a baleia não dá pra ficar com um cara vivo lá 3 dias, 3 noites. É científico, aí né? você responderia falando, não, mas não é baleia, é um grande peixe, e aí você parte do pressuposto que existem espécies que estão extintas. Beleza. Só se for. Enfim. Mas aí você foi longe demais, né? Mas enfim. Então... Mas assim, Wagner, pra deixar claro, qual que é a versão mais aceita pela sociedade em geral? Hoje, o que o pessoal tem mais medo, assim, o popular, vamos lá. popular? Vamos lá. O que acontece? O popular gosta da teoria da conspiração. Certo? Tem uns caras que eu sigo, que eu acho legal, e o popular, ele quer ver sangrar a coisa. Eu vou te dar um exemplo. Cara, vou te dar um exemplo. Se eu te contar uma notícia boa e você jogar no grupo da família, aquilo não vai viralizar. Exato. Não vai dar nada. Se eu falar assim, pô, deu ruim, deu zica aqui, sei lá, fulano tomou um chifre. Cara, um parente seu lá do Ceará, das Cuncas, que eu tenho parente lá, vai falar, pô, tá sabendo que fulano tomou um chifre? Entendeu? Então a pegada, quando a galera vai estudar escatologia, a galera quer sangrar. Tem que ter guerra, tem que ter bomba nuclear, tem que abrir o poço do inferno e liberar os demônios. Você quer ver um Você caso entendeu? claro? Então é isso. Aí você perguntou, o que é o mais aceito? O mais aceito é que vai torar. Que no futuro vai torar. Chuva de fogo. Entendeu? Isso é o mais aceito. Só que o que eu quis trazer aqui, pra não ficar, pô, você tem 1 milhão de podcasts falando de escatologia só do futuro. Eu quis fazer um podcast diferente com os meus amigos aqui que me permitiram a palavra, pra falar pra você, cara, acorda, existem outras coisas aí que você pode pesquisar. Diferentes linhas de pensamento, né? Exatamente. Só que eu queria só pontuar da onde veio a nossa. A nossa, que eu digo assim, da Assembleia de Deus, pra quem é, né? Do pentecostal. Da onde veio. Aí vocês vão falar, poxa, cara, nunca imaginei. A gente lembra do Martinho Lutero, né? Daquela época. Não. Então, aí que tá. Mais novo? Recente. É aí que tá o negócio. Muito recente? Recente. Então, recente. Então é bebê de cola aí. Recente. Das linhas de interpretação é a mais recente. Ele vai sair da igreja. Calma. O que acontece? Calma, Você tem um padre chamado Manuel Lacunza. Eu vou repetir, um padre, catolicismo. Manuel Lacunza, ele escreveu uma obra que era chamada A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Pode pesquisar tudo que eu tô falando aí, irmão. Pode jogar no Google, pode pesquisar. E esse material do Lacunza, ele foi estudado por vários teólogos e foi traduzido para o inglês depois e tal. E aí nessas traduções, e foi expondo por vários teóricos,
Pô, é um podcast, tive que resumir aqui só pra focar nos principais, mas envolve muitas pessoas aí. Pra você ter ideia, esse material do Lacunza, ele influencia o advento, que o advento depois nasce o adventismo no sétimo dia. Sim. Ele influencia um pouco o Russell lá do TJ, que você gosta, o Irineu. Ele influencia várias galera aí, que a gente fala que é tudo herege. O assembleano fala que os caras é herege. Só que esse Manuel Lacunza, que é um padre, que também o evangélico fala que padre é herege e tal, influenciou quem? Influenciou um cara chamado John Nelson Darby, século XIX. É recente. John Nelson Darby pegou esse material do Manuel Lacunza, estudou e falou, não, cara, eu vou fazer um upgrade nesse material dele, eu vou fazer a versão 2.0 aqui, que eu tenho umas ideias, e eu vou aqui aplicar, né, a exegese. Qual é a diferença de exegese com EX e exegese, EI, prefixo? O EX, o exegese, ele vem de ex, você extrai do texto o que o texto diz. Só que para você extrair do texto, tem que ter ferramenta. Agora tem uma coisa que é exegese. Exegese, eu leio o texto, eu tenho uma ideologia e aí eu coloco a minha ideologia no texto. É diferente. É diferente, entendeu? Sim, total. Eu sei que alguém vai me batar aí e falar, pô, você tá dizendo que dispensacionalista não tem exegese? Cara, tem, mas não é uma coisa que não é que não cabe discussão. É isso. Então quando a gente tá falando de teoria, de teologia, né? É um estudo que cabe discussão, cabe você debater. O problema é quando você tá numa catequese de igreja, é proibido perguntar, né? E é proibido não concordar. Você é obrigado a concordar. Só que você não tem uma mente pensante. Isso já não você é legal, entendeu? né? Aí, só pra você ver essa pegada, John Nelson Darby, quem ele era? Dizem que ele era maçom, certo? Que bom. Estudante de direito, certo? Teve um período lá com alcoolismo e tal, tem toda uma parada dessa. Aí ele se converte e tal, não sei o quê. E aí ele estudando o material do Lacunza, ele desenvolveu a ideia dispensacionalista. Ele é o cara que desenvolve essa ideia que não, pô, tô vendo na Bíblia aqui que, pô, tem as dispensações. E tá tudo certo. E quando eu falo isso, eu não tô falando que o cara não fundamenta. É fundamentado. O cara foi lendo, só que já com uma chave hermenêutica que ele partiu ali de literalidades. E ele foi desenvolvendo esse material. Certo, beleza, ele escreveu isso. Mas quem vai difundir isso? Scofield. Cyrus Scofield. Que aí você tem uma Bíblia muito famosa que é chamada Bíblia de Estudo Scofield. A Scofield também, pô, o cara da área de direito, esses advogados do problema, meu. O cara da área do direito, aí ele vai popularizar na América, os Estados Unidos da América, a doutrina dispensacionalista. Aí você vai entender por que isso é forte no Brasil. Porque os missionários que vieram dos Estados Unidos já vieram com essa doutrina. Quando eles fazem missão aqui no Brasil, eles já trazem essa doutrina. Já implementa, né? Isso chega no Brasil através de missionários pentecostais. A ideia das 7 dispensações. Aí, nessa ideia das 7 dispensações, como você tem a última dispensação, que é o milênio, aí você tem os preparatórios. Como é que eu chego nesse milênio? Aí se desenvolve toda a doutrina da Assembleia de Deus. Que aí eu até coloquei aqui. Aí, pô, o cara tá falando besteira, tal, não sei o quê. Não é, eu conheço. Tá aqui, ó. Declaração de fé das Assembleias de Deus, certo? Aqui no capítulo 21 e no capítulo 22, tem aqui a escatologia da Assembleia de Deus. Aqui, declaração de fé, documento de 2016, que é o que a instituição, ela defende, o que ela acredita. Aí ela vai trazer o quê? A ideia, de acordo com esse desenvolvimento histórico de John Nelson Darby, a ideia do arrebatamento da igreja, arrebatamento secreto, que não é unânime. Essa ideia. Não. Porque, olha só que interessante. A Bíblia, ela fala da segunda volta de Cristo? Fala. Só que o assembleano, ele fala que essa volta é em 2 fases. Você sabia disso? Ele fala que primeiro tem um arrebatamento secreto, a igreja é arrebatada, e aí depois Jesus, ele volta novamente, que é a vinda gloriosa. Sim. Só que aí é depois da tribulação. Só que aí eu te pergunto, vamos ser, o Irineu Diego, vamos lá. Só vai ter uma volta de Cristo. Não, mas a volta de Cristo é em 2 fases. Não parece um jeitinho? A volta de Cristo em 2 fases. 2 fases é 2. Não, a volta 2 já fases é uma, né? A volta. Então, só volta uma vez. Volta. Só que eles falam que é uma volta em 2 fases. Porque eles têm que falar que primeiro tem um arrebatamento e lá na frente tem a vinda gloriosa. E aqui já começa a dar conflito, por exemplo, com os presbiterianos.
Que eles falam, pô, que papo é esse, mano? Volta em 2 fases. 2 fases é 2, pô. Então é 2 Mas voltas. essa outra que Entendeu? essa outra que eles estão querendo dizer não é aquela que menciona em Atos? Que da mesma forma que viste ele subir, verá ele descer nas nuvens? Essa é a gloriosa. Pro assembleano. Porque da mesma forma que viste subir, vão ver ele voltar, só vai ver na visão do Quem assembleano tiver na na tribulação. volta gloriosa de Cristo. Porque no arrebatamento, eles falam que é secreto. Não vai ver. Só que aí o arrebatamento pra mim não é uma volta. Ué, Não é? não é na nuvem? Ele vai vir encontrar com a gente na Não, o nuvem? Tá lá em arrebatamento não abrir primeira, piscar de olhos. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Então, é exatamente isso. Então, mas a gente vai encontrar com ele aonde? Nos ares. Então, e ele não tá no planeta aqui? Então, não sei. Então, Esses ares não é céu? mas aí céu, aí você tem. Aí vai ter que ir lá pro grego. Você tem mesoranos, aurônos e eporâneos. Os 3 tipos de céu que aparece a palavra grega no Novo Testamento. Aí uns vão falar que é o céu horizonte, outros vão falar que é o céu galáctico e outros vão falar que é o céu celestial. Só que quando você vai ver o contexto ali, a ideia que dá é que é o céu horizonte, irmão. Nas nuvens, o céu que você vê. É porque menciona as nuvens, né? Então, aí que tá. Aí eu tô querendo mostrar pra vocês, e eu não tô aqui pra fechar com nada, hein? Não tô aqui pra falar o que tá certo, tá? Eu tô aqui pra fazer o pau comer mesmo e fazer você pensar. Que tem coisas ali que você tem que, peraí, mas deixa eu pensar isso aqui melhor. E tem, cara. Tem. Você quer ver um exemplo? Então, se for assim, antes de você dar o exemplo, se for assim, então são 3. Porque se for... Porque... 3 aí, já multiplicou aí, ó. Calma, quer ver? Bora. Quer ver outra? Quando ele vir reinar durante os 1000 anos, todo mundo não vai ver ele também? Não, mas aí. Perfeito, mas aí a ideia é o seguinte: pra não perder a ordem cronológica aqui. A ordem cronológica, vamos lá: arrebatamento, certo? Lá no céu, o que vai rolar lá no céu? Arrebatou a igreja. Vai rolar o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não é de salvação. Porque quem tá lá tá salvo, beleza? Sim. Tribunal de Cristo é galardão, recompensa, beleza? Aqui, segundo a visão assembleana, inicia o primeiro período da tribulação. Que uns falam tribulação e aí o segundo período chama de grande tribulação. Pô, isso é nomenclatura. Sim. Mas vai falar que é o primeiro período da tribulação e aí vai ter o segundo período da tribulação. No segundo período, manifestação do anticristo. Ele, tipo, Sou eu. Sou eu, cara. certo? Tá aqui meu tridente, beleza? Aí, você vê lá Zacarias capítulo 12, certo? O que é a interpretação de Zacarias capítulo 12? Inclusive, tem uma revista batista, que ela trata de escatologia. Não é Notícias de Israel, se eu não me engano, tinha uma reportagem lá falando sobre Zacarias 12, perdão. Muito interessante, que ali vai falar que é justamente quando o anticristo tiver com os exércitos do mundo, certo? E ali vai cercar o povo judeu, o povo de Israel, e os caras vão falar, já era, vamos morrer todo mundo aqui. Aí quando eles clamam e tal, e choram, não sei o quê, aí vem a vinda gloriosa de Jesus, certo? Quando vem a vinda gloriosa de Jesus, que você falou 3 vindas, não é 3 vindas. Ele vem e não volta. Que aí ele vai lá, vai aniquilar os inimigos do povo judaico e tal, aquela coisa toda, e ali ele vai instaurar o milênio. O reino dele de 1000 anos na Terra, literal, segundo a escatologia pentecostal, certo? Quantas pessoas vão estar nesse milênio com ele aí? Como é que eu vou saber isso aí, meu nobre? Diz lá, O TJ, né? Mas você vai interpretar literal. Mas tá escrito também. 144 mil, cara. É uma coisa assim que São muito poucos os que já se foram também. É um cálculo baseado nas 12 tribos, certo? Só que eu fico pensando assim, pô, quantos. Eu não sei, joga no Google aí, quantos membros tem os TJ? Eu fico com dó, cara. Muito. Você. Pô, os caras têm 1 que milhão. bateu lá na minha sei porta lá, 8 horas da manhã. Os caras têm 1 milhão, errado. entendeu? Mas respeito, ó, não tô pra ridicularizar a fé de ninguém, pelo amor de Deus, respeito. Eu realmente eu fico pensativo. Eu falo, pô, cara, esses caras têm mais fé que eu, cara. Os caras estão lá, pô, sábado de manhã também. Eles foram em casa hoje de manhã. Os caras estão lá na pegada. Pô, e o cara nem sabe se tá no time, meu. Você entendeu? Tá mais crente que nós. Você entendeu? Então, assim, não é o que eu interpreto. Entendeu? Pra mim não faz sentido isso daí, que é um número cravado e tal. Ali pra mim é um simbolismo. Mas você acha que realmente vai ter alguns? Sim, vai ter os judeus que estão ali. Os judeus que têm... Eu não sou tão Tomé. Eu acredito em algumas coisas ali. Eu acredito... A nova ordem... Que tá vivo ou os que já foram arrebatados? Vamos lá. A nova ordem mundial, pra mim, é uma coisa muito clara de entender. Eu que estudo geopolítica e tal. Eu acredito que o mundo ele vai ter uma nova ordem mundial.
Ele caminha pra isso. Já tá cara. pra isso. Ele caminha pra isso. A minha pegada com a escatologia é eu querer dar detalhe de tudo. Quando eu vejo um cara na internet dando detalhe de tudo, de duas coisas eu penso, mano, esse cara é muito inocente ou esse cara é muito 7-1? Porque monetiza. Lógico. Viraliza, dá views. Aí eu fico pensando, mano, ou esse cara é inocente ou esse cara é um pilantra de marca maior. Porque não dá, meu, pra você querer, por mais que você fala, não, mas eu achei um versículo aqui que encaixa com isso, que encaixa com... Cara, você tá pressupondo coisas, entendeu? Você começa a... quer ver um exemplo? Os caras falam o seguinte, as duas testemunhas que vão pregar, que fala dos sinais, né, do fogo e tal... E aí os caras falam, não, é Elias e Moisés e tal. Cara, não tá dizendo que Elias e Moisés. É você que tá interpretando. Não, mas é o mesmo sinal aqui do fogo. Eu falei, pô, Deus só faz fogo descer se for com Elias? Você tá entendendo? Então, aí eu fico nessa. Eu falo, meu, os caras querem interpretar as paradas tudo literal. Não, não é, meu. Pode ser dois judeus aleatórios, entendeu? Ele pegou lá, tipo assim, meu, você que tava indo, aí volta. Vem aqui. Mas assim, essa parada como sociedade, eu acho interessante a gente deixar claro que a notícia ruim, ela dá muito mais audiência do que a boa notícia. Sim. Tem um caso famoso no Brasil, pra quem é esquecido aí, que é o caso Eloá, daquela menina que foi morta lá pelo Lindenberg. Foram 5 dias, meu amigo, parado o Brasil inteiro atrás dessa notícia. Então, quando você diz que a melhor aceita, né, como sociedade é essa, de que vai chover fogo do céu e tal, e esse tipo de coisa, é real. A gente, cara, é ruim. A gente prefere ver a notícia ruim, a notícia triste. Eu acredito que vai chover fogo do céu. Vai ser notícia triste. Você aceita melhor isso, cara? Porque como sociedade, você prefere até assim. Mas vamos lá. Aí eu vou falar um pouco como é que é a minha cabeça, tá? Entendeu? Aí alguém na internet vai falar, pô, o cara tá escrevendo Apocalipse. Não, não é, cara. O que eu quero dizer pra você, que você tem como pensar ali o livro. Você tem escolha. Com as ferramentas e tal. Você fala fogo do céu. Aí vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos partir do básico. Foi João que viu mesmo, Jesus se apresentou, João, discípulo amado do Senhor e tal, e contou Paranauê e mostrou pra ele as coisas. Ele tá vendo as coisas de hoje. Naquela época, ele não sabe. Ele não sabe que era um tanque de guerra, ele não sabe que é um caça, ele não sabe que é uma bomba nuclear, naquela época ele não sabia. Aí agora ele tá vendo uma coisa do futuro, naquele tempo, e ele tem que registrar aquilo. Como é que ele vai registrar? Gafanhoto, dizem que pode ser um helicóptero. Você tá entendendo? A bola de fogo, o que pode ser? Não pode ser... Você viu o Casa Dinamite, o filme que tá na Netflix? Pode ser uma bomba, cara. Pega um Trump doido da vida aí, ó. A lua se tornará em sangue. E o que acontece se, uma guerra nuclear, o que pode acontecer? Uma nuvem nuclear no céu. O cara confundiu a lua com a nuvem? Tem um eclipse também que transforma a lua em laranja. Ela cara, fica laranjada. Os caras disseram que você pega sobre isso lá em Hiroshima e Nagasaki, quando jogaram a bomba lá e tal, os caras falaram que escureceu a parada. É isso aí. É uma bomba, mano, escureceu, mano. Pô, é uma bomba nuclear. E o que você acredita? Entendeu? Na sua fé. Na parede aí, vai. Na sua fé, Wagner. O que você crê? Eu creio o seguinte, você tem que estudar a escatologia com seriedade, certo? Só que ela vai te dar, vamos pensar assim, no corpo humano você tem a coluna vertebral que te dá base, sustentação para você não cair. Você não cai por causa da sua coluna vertebral. A escatologia, ela te dá uma base, ela tem um núcleo ali, ela tem uma ideia principal, certo? A ideia principal, para começar, ela tem que pegar uma frase do evangelista Billy Graham. Billy Graham, uma vez perguntaram para ele sobre se ele tinha medo do futuro, certo? E ele respondeu pro jornalista, cara, eu não tenho medo do futuro porque eu li a última página da Bíblia. Cara, sensacional essa resposta dele. O que ele tá querendo dizer? Na Bíblia tem a revelação que no final vai dar certo. Não. Vai dar bom. Entendeu? Então a escatologia, o primeiro ponto, a galera foca mais no que vai dar ruim do que vai dar bom. O primeiro ponto é que Deus tem um projeto para a humanidade. De salvação. De salvação e que as coisas vão ser restituídas, restauradas. Sim. Certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem como interpretar ali que as perguntas que a galera fala, 7 selos, 7 taças, né? E são 21 ali, né? 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. É muito louco isso, cara, que tem gente que fala que é 21 eventos. O cara vai somando, né? 7, 7, 7.
Já tem gente que fala que são coisas concomitantes. Certo? Tem gente que fala que são... Porque o que é selo? Pô, tem lá o pergaminho lá, tal. Enroladinho. Tal, beleza. Ele tá selado. O selo tá selado. Isso é o selo. Uhum. Aí tem gente que fala, abriu esse selo aqui. Entendi. Só que tem um outro lá com a trombeta. Você entendeu? Abre o outro. E o outro tá com a taça. Então, tem gente que fala que pode ser concomitante. Mas aí você não tem que se apegar a isso, cara. Você tem que se apegar que nesse período da história humana, dos 7 selos, das 7 taças e das 7 trombetas, haverá um período de maior dor na humanidade. É isso que você tem que se apegar. Que vai ter esse período. A humanidade vai passar por isso. Certo? Aí... Como vai ser isso que eu fico com bronca? Que é os caras querem desenhar exatamente como que vai ser isso. Cara, não temos a capacidade de teorizar, temos. Teologar é isso. Pô, tem minha teoria, Irineu tem a dele, Diego tem a dele. Qual que é a sua? Eu penso que vai ser assim, assim. Pô, cara, massa, legal. Tomara que não seja, mas toma aqui. Isso é legal. O ruim é eu pegar e falar assim, não, eu sou o próprio João, eu sei tudo como é que vai ser o Paranauê e eu tô dizendo que é assim e acabou. Entendeu? Aí outra questão que você tem aqui também, que você tem que pensar, é o seguinte. Algumas coisas se tornam irrelevantes. Que nem eu dei um exemplo aqui. Uns acreditam que vai ser pré-tribulacionista, outros que vai ser mid, outros que vai ser pós. Meu irmão, são 3 linhas de interpretação. Detalhe, essas 3 linhas de interpretação estão dentro de uma escola futurista. Que aí, voltando ao início do podcast, tem várias escolas que nem dialoga com essa visão, nem discute isso. Mas dentro da escola futurista tem essas 3 linhas. Isso tá no meu controle? Não tá. Tá no seu? Não tá. Tá no de Deus. Então, pra que eu vou ficar nessa discussão? Aí eu brinco com meus amigos presbiterianos e falo, cara, tomara que você esteja errado, porque eu não quero passar esse perrengue. Não, nem eu. É isso que eu ia falar agora, é por isso que eu quero. Tomara que você esteja errado. Mas se ele estiver certo, a gente vai passar. E os caras têm os argumentos dele. Que a gente fala o seguinte, Deus... Que o pessoal fala, não, que noiva que você vai entregar pro noivo surrada, que apanhou e tal. Os caras usam esse argumento, né? Que Deus não permitiria que a igreja passasse por tudo isso. Cara, é balela, cara. Você pega a história da igreja aí, a igreja já passou por coisa pior. O que mais aconteceu foi sofrer. A igreja já passou por coisa pior. Então isso não é argumento para você falar que Deus não permitiria. Tá, então a gente é a última bolacha do pacote. A gente não pode passar por nada, só que os caras no primeiro século lá era degolado, era queimado, era comido. Então isso é balela. Só que aí você vai falar, pô, mas tem versículo que apoia o pré-tribulacionista? Tem. Versículo isolado, você pega ali, paprika e você apoia. E os caras também têm. É por isso que não fecha a questão. Os caras também têm. Então esses detalhes... que eu acho que é difícil de você... você pode ter a sua fé. Normal. Você só não pode se achar que você é o dono da verdade. Que você pode depois descobrir que você tá totalmente errado, entendeu? Você ainda não falou no que você acredita. Tá, vamos lá. Vamos lá. Não quero... É pré-mídia ou pós? Não, vamos lá. Eu acredito o seguinte. Eu sou bem dispensacionalista, tá? Apesar de não parecer, mas eu tenho que conhecer. Eu, como acadêmico, como estudante, eu tenho que conhecer. Se eu chegar falando, eu creio nisso, alguém vai ver depois na internet e fala, putz, esse cara é acadêmico? Sim. Esse cara estudou aonde, mano? Esse cara não é um burro, não sabe de nada. Então eu tenho que mostrar, não, eu sei, conheço, entendeu? Só que eu não sou totalmente como o pentecostal clássico acredita. Mas você pode falar a sua fé sem estudo. Sim, vamos lá, vou dar um exemplo pra você. Eu sou pré sem estudo. Eu vou dar um exemplo. Os caras pegam lá, tem uma parábola do banquete nupcial. Já viu essa parábola? Tá lá no Evangelho. A parábola que os caras entram no banquete e tal, e aí tem um intruso lá no banquete, cara. E aí, quem é você? Tá um intruso. Tem essa parábola, você pode ler essa parábola. Aí ele é expulso, que ele é o tinhoso, ele é literalmente o inimigo ali. O cramunhão. E eu já vi teólogo pentecostal dizendo que aquele banquete nupcial é as bodas do cordeiro. Já vi, cara, em livro eu já vi também. De CPAD, cara. Cara, pregações e pregações. Aí eu te falo, o tinhoso tava lá na bodas? Você vê que não fecha a conta, cara? Não dá certo isso aí. Quer ver outra que eu vou te falar? A parábola das 10 virgens. Os caras falam, não, olha o raciocínio dos caras.
que a igreja é a noiva, Cristo o noivo. Até aí tá tudo certo. Até aí tá tudo certo. Aí os caras falam que as 10 virgens representam a igreja. Pô, então o quê? 10 noiva? Você vê que não fecha? E quem que era aquelas 10 virgens, aquelas 10 damas num casamento clássico? Elas faziam parte vamos dizer assim, do cortejo da noiva. Elas não são a noiva. Entendeu? Então ali é uma parábola que fala de mais vigilância. cultural, né? Ela fala de vigilância. A ideia é essa, ela tá falando de vigilância. Você está alerta, pô, você não pode deixar a candeia apagar. Sim. Tem que alimentar Sim. com combustível, com azeite, aquela coisa toda. Que a candeia era tipo um vasinho assim, né? Aham. Você acendia. Beleza, até aí a interpretação tá correta. Aonde a interpretação começa a se perder? Quando você quer linkar isso com a escatologia. Aí você começa a se perder, que aí você começa a falar que as 10 virgens simboliza a igreja, mas a igreja é a noiva, então, pô, já não é as 10 virgens. Aí você já começa a É muita linha forçar de pensamento, a né? interpretação. Não, é muita linha, só que tem coisa que tá claro que não é. É, que você essa já aí- vê, essa aí pô, até eu que sou meio pô, burro pra caramba, não Mas, também não... mas vamos lá, eu acredito o seguinte, vamos para não fugir. É que tá, chegamos no fim. Tá, então vamos lá. Vai lá. Eu acredito que haverá uma nova ordem mundial, certo? Acredito que em algum momento os verdadeiros cristãos serão perseguidos a nível mundial, certo? Acredito que haverá um arrebatamento, certo? Quero acreditar que seja antes dessa tribulação toda, certo? Mas eu tô aberto a discutir com meus amigos de outros ministérios, os caras que é pós e tal, tá tudo certo. Entendeu? A ideia do milênio, pra mim, ela faz sentido só de um único ponto de vista. Ela faz sentido pra mim. Que seria uma forma de Cristo mostrar que era possível ter um governo justo aqui nesse mundo. Porque nosso governo não é justo em nenhum momento da história, cara. Porque o homem é corrompido pelo pecado, sua natureza pecaminosa. Nenhum momento da história a coisa caminhou corretamente. Certo? Sim. Todo momento da história, por exemplo, teve desigualdade social. Entendeu? E eu acredito que uma das ideias do reino de Cristo, nesse contexto social, é mostrar, cara, vocês tinham tudo pra fazer a coisa funcionar. Vocês só não eram justos. Então, né? é uma forma de... Agora, pô, vai ser 1000 anos, literalmente? Cara, não sei nem se vai ter calendário, cara. Aliás, mas eu acredito que vai ter um governo. Se for entrar no calendário, a gente já se ferrou também. Isso daí dá muito pra falar também, porque se é 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, e ainda vai ter mais 1000 anos ainda esse povo todo aí que ficou, não foi pro inferno, não? Ficou aqui na Terra? Não, mas aí que tá. Quem vai ficar, né, nesses 1000 anos? Se você partir da ideia da Assembleia de Deus... Os desviados, né? Tem os judeus também. Você tem uma galerinha, mas certo? Tem judeu que você tem uma galerinha. E outra coisa, você tem que pensar... Certinho, né? Também não pode ir na E outra coisa, vai morrer todo mundo? Não vai. Não. Vai morrer quem tá lá no exército do anticristo, que tá ali à espreita pra matar os judeus de Israel. O mundo é o mundo, cara. Ali é um geografia, irmão. Ali é um... E quando falo todos os exércitos do mundo, cara, não é todos os soldados, todos... É representante de todo o exército dessa nova ordem mundial, entendeu? Os caras vão mandar o contingente necessário pra aniquilar aquele povo ali. E vai ter, eu acho que vai ter parte 2, hein, Dinho? Vai, depois você volta. Eu queria que você voltasse. Caraca, hein, Wagner, conteúdo. Sabe pra quê, Wagner? Você mencionou comunhão aí, devia estar falando de Judas, né? Na ceia lá. Certo. Tem muita gente que diz que nós somos, como é que eu posso dizer? Escolhidos. Somente os escolhidos. Como é que é aquela linha de pensamento? O predestinados, né? João Calvino e tal. Porque esse cara aí, ele tinha escolha, será? Quem, Judas? Porque diz que ele nasceu pra aquilo. Cara, é assim... Não responda, porque você pode voltar. Próximo. Então fica pro próximo. Mas eu tenho uma ideia legal sobre isso. Também. Antes de ir, só um climinha de Natal. Só um climinha de Natal. Jesus nasceu em dezembro ou em setembro? Ah, cara, dezembro não foi, né? Não foi, né? Claro que não. Cara. O período só do clima da época aqui. Cara, a pergunta é clima de Natal. Cara, que é 25 de dezembro é uma forma que o Império Romano fez para agradar, né? Que ele incorpora coisas do misticismo pagão, né? Culto de Mitra, culto do sol, solstício e tal. Isso aí já tá bem... Tem um livro que é chamado... Não tá bem, não. Cristianismo pagão. Tá... Cristianismo pagão. Não, eles seguem porque é a doutrina deles, mas você
pega um teólogo católico, o cara sabe que Jesus sim, nasceu em lógico. 25 de dezembro, pô. Cara, não tem como você defender isso. Daí é coisa que um acadêmico... Não, eu só ia falar, você que é mais da Assembleia e quer respostas pra essas perguntas do tipo, o que é a marca da besta e tal, não sei o quê. João Caetano, um pastor muito respeitado aí na Assembleia, ele tem esse livro do Central Gospel lá do Malafaia, é livro com perguntas e respostas. 325 respostas. Aí vai ter respostas, propostas pra esse tipo de pergunta dentro da visão da Assembleia. Aí você tem resposta pra tudo. Da hora. Entendeu? Se a resposta ela é correta. fidedigna, mas é válido. É uma linha Porque de tá interpretação. dentro daquilo que você segue. Isso. certo? Aí vai ter as perguntas dentro daquilo que você segue, vai ter nesse livro aqui. Certo, Nina? Chegamos Legal. lá? Obrigado, Dioguedes, por mais um EP. Tamo Valeu, rapaziada. junto. Se não se inscreveu aí no canal, se não é inscrito, se inscreve, por favor. Deixa seu like, que ajuda bastante. Segue o Wagner nas redes sociais Arroba dele lá. Wagner Pedro Lima. Tá, Quer mandar né? um recadinho aí pro pessoal? Cara, obrigado por vocês me ouvirem, gratidão enorme. Eu falo mais que o Homem da Cobra, minha mãe já dizia isso, que é desde criança. Mas estou à disposição de vocês aí, você internauta também. Se mandar a mensagem educada eu respondo, se for mal criado eu ignoro. Mas tamo junto aí. Segue lá, arroba Wagner Pedro Lima. Valeu. Obrigado, rapaziada. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado. Abraço.